estão em casa, que tenham visto ontem o nosso pedido de lista de material, se não podem guardar o direito para ver mais tarde e realizar o vosso projeto com as crianças dedicado à Páscoa para mais tarde. Vou relembrar alguns dos materiais que vamos precisar. O que nós vamos criar hoje são 2 coelhos. Existem 2 possibilidades, tendo em conta o material que vocês têm em casa, ou então podem realizar os 2 na mesma, conforme aquilo que queiram fazer. Então, o que vamos precisar para realizar este coelho é uma meia, pode ser uma meia de criança, pode ser uma meia de adulto, tanto faz. Esta, por exemplo, eu criei com uma meia de adulto, no entanto tive de cortar um bocado ao tamanho porque fica excessivamente grande. Se for uma meia de criança, não tem de cortar tanto ao tamanho. Vão também precisar a fita cola é simplesmente para dar apoio para realizar o enchimento, para ser mais fácil para a criança. Mas pode ser só uma argola, ou se tiverem um funil, podem dar à criança um funil para ser ela a encher. E depois vamos precisar de fitas de cetim e de fio para o coelho, também uma caneta de feltro para fazer o nariz e os olhos do coelho e também uma tesoura. Pronto, este é o material para realizarmos aquele coelho. Depois, para esta proposta de coelho, vão precisar de um cartão. Eu já avancei aqui um bocado no projeto por causa do limite de tempo que temos. E então, temos um cartão, pode ser um cartão qualquer, numa caixa, numa encomenda que tenham recebido, qualquer cartão, e depois caixas de ovos, e com as caixas de ovos é que vamos compor aqui a cara do nosso coelho. Depois podem utilizar para fazer máscara, se a criança quiser colocar à frente da cara, pode ser simplesmente uma personagem para depois contarem uma história, assim como aquele. E depois também vamos precisar de tintas. Se não tiverem tintas não há problema, podem fazer com canetas, podem fazer com lápis de cera, lápis de cor e também a fita de papel, que esta vai ser a nossa base para a pintura do coelho. Então vamos iniciar pelo coelho da meia e para isso vamos aqui buscar a nossa meia. Vamos virar para este lado porque tem um aspecto com pelo de coelho. E o que vamos fazer, como eu estava a dizer, para ser mais fácil o enchimento, para a criança conseguir encher, nós vamos utilizar arroz. No entanto, podem utilizar outro tipo de enchimento. Podem utilizar aquelas pedras pequeninas, que às vezes até existe de decoração, um enchimento qualquer que tenham aí em casa. Até pode ser daquele enchimento mesmo de almofada, não há problema. Então, o que vamos fazer é colocar a argola da fita cola aqui a servir-nos de apoio. E desta forma a criança consegue segurar com uma mão na argola e a outra consegue estar a encher. Se tiverem um funil, também podem utilizar o funil, porque é bastante interessante o tipo de explorações que eles podem fazer com o funil. Então, o que vamos fazer é encher a meia. Se for uma meia de criança, enchem mais ou menos até ao tornozelo. Se a meia for de adulto, não podem encher tanto. É um bocado menos. Também podem, nesta parte do enchimento, em vez de estarem a encher assim diretamente um recipiente tão grande, é mais fácil para eles ter uma colher e a partir daí realizarem o enchimento. E vamos vendo mais ou menos, isto dá mais ou menos a parte de baixo do coelho, vamos encher mais um bocado para fazer a parte de cima. Vão vendo, vão parando e vão vendo se necessitam de mais. Aqui já temos um suficiente. Então, agora já podemos tirar aqui a nossa argola que nos ajudou a fazer o enchimento e vamos começar por colocar aqui um fio de forma a prender e não sair o arroz. Vamos já fazer. A parte de cima deve ser mais pequena do que a parte de baixo e vamos modelando assim com as nossas mãos, de forma a ter uma base de apoio para ele se segurar em pé e a outra parte de cima da cabeça.
E então, com um fio, vamos prender a primeira parte de cima para o arroz não fugir. Não faz mal se depois tiverem de cortar a meia, porque vamos fazer isso depois. Vamos prender bem. E vamos cortar. Agora vamos fazer a parte do meio e vamos novamente aqui dar o nó para fazer a diferença entre a cabeça e o resto do corpo, da base. Lembrem-se que a base do corpo deve ser maior do que a parte de cima da cabeça. E devem prender bem para que se note essa diferença. E pronto. Cá está. Já temos um corpo, já temos uma cabeça. E agora vamos cortar na meia para conseguir fazer as orelhas. A meia pode ser uma meia qualquer, não tem de ser destas necessariamente com pelo. E vamos tirar aqui um bocado no tamanho. E agora sim vamos fazer a parte das orelhas. Vamos cortar, fazer um V. Este tecido é mais complicado de cortar do que o algodão normal. Se for uma criança mais velha, conseguem cortar. Se não, nesta parte necessitam do apoio de adultos porque aquelas tesouras sem bicos não cortam muito bem este tipo de tecido. Tentem procurar uma meia que dê para fazer. E agora vamos cortar aqui esta pontinha. E pronto, o nosso coelho já tem 2 orelhas. E agora o que vamos fazer, se quiserem fazer aqui como este, que tem uma espécie de cauda aqui. E o que vamos fazer é limitar aqui esta bolinha da cauda, novamente colocando este fio mais pequenino, não fio de cetim, e vamos tentar criar aqui uma espécie de pompom para o rabinho do coelho. Esta parte é mais difícil porque ele não está cheio, mas a criança pode agarrar enquanto nós damos o nó. E vamos lá, o nó. E aqui prendemos. Convém prender com um bocadinho de arroz para ele ficar uma espécie de pompom. E já está. Damos uma volta, damos outra volta, convém prender bem para ele não sair. E agora sim, cortamos o fio. Pronto. E aqui temos o nosso coelho. Agora, para finalizar, o que vamos fazer? Vamos cortar os fios que estão em excesso, para não se ver. Estes fios grandes que ficaram aqui, perdidos. E agora vamos com uma fita de cetim, podem escolher a cor que quiserem, e vamos colocar o laço aqui no pescoço do coelho. Um laço, vamos fazer um laço, outro laço. E agora vamos adequar o tamanho do laço ao tamanho do coelho. Pronto. Temos mais ou menos aqui. Vamos cortar o excesso. E já está. E agora, com a caneta, podem dar à criança para ela fazer a cara do coelho. Até podem fazer pormenores nas orelhas. E vamos cá fazer um olho.
outro olho e vamos fazer aqui um focinho do coelho, o nariz e já está. Temos aqui o nosso segundo coelho. Depois estes bonecos podem até dar para eles brincarem, por exemplo, naquelas casas de bonecas, dá para brincar em alfaz de planta, podem fazer cozinhados e dar de comer aos coelhos, podem brincar a partir daí. E pronto, esta é a nossa proposta de primeiro coelho. Agora, vamos arrumar aqui isto e vamos para a segunda parte. Eu vou fazer, já adiantei algumas partes para que pudesse ter tempo aqui de fazer com vocês, mas vou-vos explicar como é que foi o resto do processo. Então, a partir do cartão que eu tinha, coloquei, fiz mais ou menos com o lápis a cara do coelho e as orelhas. E depois, com um x-ato ou com uma tesoura, recorto. Essa parte tem de ser o adulto a fazer porque o cartão é bastante grosso, normalmente, e a utilização dos x-atos é melhor ser o adulto a fazer. Mas esta parte, depois conseguem perfeitamente fazer com a criança, que é com as caixas de ovos, vamos rasgando. Vamos rasgar tudo, rasgam livremente, como quiserem. Convém tirarem a parte da publicidade que habitualmente se tem por cima dos ovos, aquele autocolante, podem retirar e é mais fácil, e deixam-no livremente rasgar. É fácil de rasgar este tipo de cartão. E depois, isto, vamos colocar tudo nas orelhas. Se tiverem pouca fita cola de papel, é melhor colarem em vez de utilizarem toda a fita cola. Porque assim tem suficiente para o coelho, a cara do coelho toda. E relativamente à cara, o que vamos fazer é utilizar duas partes superiores das caixas de ovos, ou seja, isto vai fazer a nossa cara, e aqui por dentro o que temos mais é caixas rasgadas. Mais uma vez pode ser a criança a encher a caixa toda e vamos tapar. Depois de taparmos, vamos aproveitar o pormenor da caixa do ovo para fazer o nariz do coelho e vamos colá-lo assim com fita cola. Devem amassar ligeiramente esta caixa para que ele fique com um aspecto de volume, mas não assim tanto. Então vamos amassar e vamos começar a colar com a nossa fita cola de papel. Vou tirar isto para conseguirem ver. E vamos começar. Podem começar pelas orelhas ou podem começar pela cara e vou começar por fixar a caixa grande. Convém que fixem ao cartão na parte da frente e depois na parte de trás. Ou seja, a cola fica à frente e fica atrás. Vão amassando a caixa dos ovos. Esta fita rasga bem, portanto pode ser a criança a fazê-lo, a rasgar e a dar-vos a fita, ou vocês ajudam ao fazer força e eles colam. Vamos tirar mais. A ideia é cobrirmos o coelho todo com a fita cola de papel, para que depois eles possam pintá-la. Saiu ali. E agora vamos rasgar novamente e colar atrás. Vão repetir o processo. As orelhas, as caixas rasgadas, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar na fita, eles podem cortar e vamos colar. De forma a colar as orelhas todas. Se quiserem prender com cola mais uma vez, podem fazer. Porque assim vão evitar que ela saia do sítio. E vamos continuar até preencher uma orelha e depois a segunda orelha.
deixem-nos ir pondo à medida que vão colocando a fita cola. E têm de preencher a orelha toda. Vão amassando a caixa dos ovos para criar o tal volume da orelha. E vamos pôr aqui mais fita. Não se preocupem de ter um aspecto todo, porque a ideia é mesmo essa. É ter um volume, mas não ser algo uniforme. Num sítio tem mais, num sítio tem menos. Não se preocupem com isso. Temos quase uma orelha coberta. E vamos cobrir mais, colocando mais caixas de ovos. Assim. Vou fazer uma orelha e vou pintar uma orelha para que vejam. Depois vamos colocar o produto final na nossa página. E vamos continuar, mais um bocado de papel. Ao mesmo tempo que estão a rasgar o papel, podem ir fazendo contagens, podem dizer preciso de mais, preciso de menos, e a noção de quantidades. Preciso de mais uma, preciso de menos uma. O diálogo também importa no processo, mais do que o produto final que vamos realizar neste tipo de atividades e em todas as propostas que realizamos. Devem sempre ter em conta que o processo que a criança desenvolve é sempre mais importante do que o produto, porque aquilo que a criança consegue desenvolver a partir do processo é muito mais importante do que propriamente o seu produto final dá de acordo com aquilo que nós pensamos ou não. E pronto, temos aqui uma orelha que já tem bastante volume. Temos aqui a cara que vamos continuar a preencher. E a ideia é todo o coelho, toda a cara do coelho ficar preenchida. Esta orelha ficar igual a esta, que já tem papel e que já tem caixas de ovos por baixo. E esta cara aqui vamos continuar a prender toda com fita de papel. E agora vamos já pintar uma orelha para vocês verem, mais ou menos. Esta parte pode ser perfeitamente só a criança a fazê-lo. Depois de já estar tudo coberto com fita de papel, podem passar à parte da pintura. Nós já preparamos aqui a tinta. Podem usar tinta ou podem usar lápis de cera, lápis de cor, canetas. Podem fazer a base pintada com tinta e depois os pormenores com lápis de cera. O importante é eles se divertirem durante o processo e ser um momento de brincadeira em família. Vamos colocar aqui mais tinta. Esta fita cola de papel é assim meio amarela, portanto é mais difícil de cobrir. A branca normalmente é mais fácil. Vamos continuar a pintar. Depois podem deixar secar. Hoje não está um dia muito bom para colocar lá fora a secar, mas podem colocar num sítio, num ambiente mais seco, para que a tinta seque mais rápido. E esta parte já está. Depois vamos continuar a preencher e vamos partilhar com vocês o nosso resultado final. E estas são as nossas duas propostas de expressão plástica que podem realizar em casa e que se podem divertir em família. A ideia é mesmo essa. Todas as propostas que nós fazemos não é uma tentativa de vocês terem uma escola em casa ou improvisarem uma escola em casa. É simplesmente dar-vos estratégias, dar-vos novos instrumentos que podem experimentar e que podem explorar em casa. A ideia nunca é fingir que em casa temos uma escola, mas sim dar-vos
propostas e momentos, que até podem ser momentos do dia a dia, como estender a roupa, como realizar a sopa em casa, e é aproveitar esses momentos como oportunidades e como uma forma e uma estratégia de desenvolver algumas competências da criança e ela ter a possibilidade de explorar livremente esses momentos. Espero que tenham gostado das nossas propostas, vamos partilhar com vocês, partilhem connosco os vossos resultados e outros projetos que tenham feito aí em casa, mesmo que não tenham sido propostos por nós. A ideia é partilharmos e vermos o que uns e outros têm feito aí por casa, para dar novas ideias, para dar novas propostas e para nos mantermos em contacto. Amanhã não vai haver direto, no entanto, a partir das 11 vão ter disponível no nosso canal do YouTube uma sessão de expressão motora que podem realizar entre pais e filhos para que passem um feriado ou tenham um momento no feriado de descontração e de atividade para se manterem ativos aí em casa. Vamos continuar a disponibilizar os nossos vídeos também no canal. Sigam-nos e vão ter novas novidades. Voltamos na segunda-feira com novas propostas. Espero que tenham uma boa Páscoa e que se divirtam em família. Já sabem que podem contar connosco e mandar-nos mensagens e procurar-nos para qualquer curiosidade ou dúvida que tenham. Continuem a partilhar os vossos projetos. Fiquem bem e fiquem em casa. Obrigada.